Meu bebê tem 7 meses e ainda não dorme a noite inteira. Pronto, falei. É muito raro a gente ouvir alguém aqui na internet falar que o filho não dorme a noite inteira. E isso é normal, não é nem porque a pessoa é ruim, ou porque a sociedade, a internet é ruim, ou qualquer coisa do tipo. O normal da gente ver na internet são as coisas diferentes, as coisas melhores. Então, as pessoas que conseguem fazer o seu filho dormir a noite toda, seja com 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano de idade, o que for, as pessoas falam sobre isso na internet. As pessoas comentam que conseguem, né, que o filho já dorme a noite inteira, desde não sei que idade. As pessoas fazem vídeos na internet falando como que elas conseguiram fazer isso, o que que contribuiu e tal. Existem milhares e milhares de cursos de sono, não sei se tem milhares não, mas são muitos cursos de sono que te ensinam a várias coisas, e alguns deles inclusive prometem isso, ou mesmo que não prometem, quando você vê os comentários, né, e que a pessoa coloca lá os depoimentos, várias crianças dormem a noite inteira. Eu vou ficar, gente, olhando pra cá, porque Davi tá aqui. Na verdade, eu vou olhar pra vários lugares, porque Davi tá acordado. Eu tô gravando o vídeo com ele acordado. E eu preciso ficar vigiando ele. Inclusive, eu vou lá agora tirar ele de um lugar que ele não pode ir. Coitadinha da mãe. Olha lá, filho. Olha lá você. Vamos lá. Vamos voltar pro seu tapete. Então, se o que é falado na internet é como que a gente faz a criança dormir melhor e não sei o quê, por que que eu estou aqui fazendo esse vídeo? Talvez para uma mãe que precise ouvir, precise ver, precise enxergar que todo o universo não está conseguindo fazer o seu filho dormir melhor, dormir a noite inteira e tudo mais, e só ela não está. A maioria de nós, mães, mortais e normais, provavelmente não tem esses filhos que a gente vê na internet. Porque o que a gente vê na internet para vários assuntos são os sucessos, né? Assim como a gente vê para diversas outras coisas. Por exemplo, quantas vezes você já viu na internet pessoas que tentaram emagrecer e não conseguiram? Há o antes e depois aqui da tentativa de emagrecimento da pessoa. Ela ficou 8 meses tentando emagrecer e não emagreceu nada. Quem é que posta isso? Quem é que mostra isso? A gente não vê isso na internet. O que a gente vê são as pessoas que emagreceram. Para essas pessoas, para cada um conseguir emagrecer e botar um monte depois, tem mais umas 18 que não conseguiram fazer dieta, que não conseguiram fazer exercício, que tiveram, sabe? E para essas questões de sono da criança, do bebê, da gente, também tem isso. Então existe o universo todo é, que não consegue fazer o seu bebê, que não está nem tentando muitas vezes fazer o seu bebê dormir a noite inteira, porque a gente vai fazendo o que a gente consegue, né, ao longo do tempo. Mas mesmo que a gente saiba que a internet não é a vida real, a gente pode ter a sensação de que a gente está faltando em algo. Como a gente vê que tem tantas pessoas, que tem tanta gente que consegue atingir algo em relação ao sono do bebê delas, e a gente não consegue, o nosso bebê não é assim e não funciona desse jeito na nossa casa, a gente pode ter a falsa impressão que a gente está fazendo algo muito extraordinariamente errado e que a gente não está dando o nosso melhor. Os cursos também, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece o tempo inteiro, de aparecer propaganda de, faça o seu bebê dormir melhor, rotina de sono, o que, que você pode fazer para melhorar o sono do seu bebê. E aparece essa quantidade de curso, de coisa, de autonomia, que a gente pode, e que eu já fiquei com essa sensação de que eu estava fazendo algo muito errado com o meu bebê, e que eu estava a um curso de conseguir fazer o meu bebê ter o melhor sono possível, conseguir dormir melhor, conseguir dormir a noite inteira, conseguir fazer sonecas maiores, conseguir fazer com que ele dormisse sozinho. E às vezes, gente, até os cursos, a gente não está disposto, muitas vezes, a fazer o que o curso ensina a fazer. Gente, se estiver ouvindo Davi, é um neném, tem um neném aqui. A gente não está disponível para fazer o que o curso está pedindo para você fazer. Eu já comprei alguns cursos sobre sono, alguns deles eu, inclusive, devolvi, porque tem 7 dias de garantia, eu assisti um pouco, e aí um deles mesmo, que foi acho que o pior assim para mim, era sobre autonomia de sono
enquanto o bebê é pequenininho ainda, que ele tem, eu acho que, não sei, eu acho que o curso é até 3 ou até 4 meses. E aí eu fiz, e eu comecei a fazer algumas coisas com o Davi também, para tentar ver se ajudava, se tinha autonomia. Ele chorava bastante. Mesmo, tipo assim, eu colocava ele no colo. Na época, era uma época que Davi só dormia tranquilo no peito. Ele não dormia se fosse de outro jeito. E ele tinha um refluxo. Como é que a gente fala? Refluxo fisiológico, que é um refluxo normal que os bebês pequenos têm, e alguns bebês têm mais, Davi tinha bastante. E ele dormia no peito e tinha dia que ele, depois de 40 minutos, ele já tinha saído do peito, ele ficava, né? Eu botava ele mais vertical assim para rotar. E teve dia de ficar 40 minutos. E quando eu colocava ele no berço, ele golfava. E aí ele acordava. Então, para mim, era muito ruim. E para ele também, né? Era muito ruim essa questão de só dormir no peito. Porque ele dormia no peito, depois ele tinha que ficar no colo. E se eu colocasse ele no berço, ele golfava. Golfava demais na época, assim. E aí eu queria muito que ele soubesse dormir de outro jeito, nem que fosse no colo. Só que ele, na época, chorava muito. Davi só começou a aceitar dormir no colo, se fosse meu ou do meu marido, depois que ele fez mais ou menos uns 3 meses. Antes, ele até ficava no colo, ficava, principalmente no primeiro mês, ficava no colo do meu marido depois que mamava. Mas ele não dormia no colo, sabe? Ele dormia mamando, depois ele passava para outro colo dormindo, e depois, quando passava para o berço, era muito difícil. Então, eu queria isso. Só que para mim foi muito difícil. Eu acho que a técnica que a pessoa usa para fazer, às vezes, nos cursos, é até uma técnica que funciona. O pouquinho que eu fiz, assim, para tentar colocar o Davi para dormir desse jeito, com autonomia e tal, e que ele chorava, melhorou. Ele conseguiu dormir melhor. Eu acho que eu fui fazendo umas outras coisas, assim, que foram ajudando. E ele conseguia dormir melhor à noite e tudo mais. Só que eu não estava disposta a fazer, de certa forma, assim, o programa inteiro que o curso propunha, para que o Davi conseguisse, de fato, dormir sozinho. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu vou comprar aquele curso e aí vai funcionar. Mas às vezes a gente não vai fazer, porque a gente não quer. Às vezes a gente nem acredita nisso. Eu antes, quando eu vi o curso e tal, eu acreditava que isso era não só possível, mas que era interessante, assim, que era bom que a criança soubesse dormir sozinha. Mas assim, parando para pensar evolutivamente falando, eu não acredito eu não acredito que a criança é feita para dormir sozinha, para ter autonomia do sono pequenininha. Porque você. Existem técnicas que você faz. Podem ter crianças que naturalmente já têm uma facilidade maior para dormir sozinha e que você desde o início teve uma rotina e tudo mais. Mas, evolutivamente falando, as crianças e os bichos, os animais, eles são feitos para ficar grudadinhos nos pais, mesmo que a gente tenha necessidade que não seja assim. Por exemplo, tem gente que fala muito sobre cama compartilhada e tal, e que pode fazer cama compartilhada segura. Eu me sentia desconfortável com fazer cama compartilhada, eu não achava seguro, não. Eu não conseguia, assim, ficar totalmente tranquila, eu não conseguia dormir bem e tal. Mesmo que, evolutivamente falando, eu posso até pensar que isso é o mais interessante, de que antigamente, na selva, ninguém deixava o bebê em algum lugar. E a gente tem muito mais tempo de vida humana antigamente do que a vida humana moderna, que a gente deixa a criança em outro quarto. Eu acho também que é super possível deixar a criança em outro quarto, eu acho que é super possível deixar a criança no berço, e eu acho que a maioria das coisas é possível quando você decide que aquilo vai acontecer. Porque em relação ao sono, tem muita coisa que só acontece porque você decide. Davi dormia de vez em quando na cama com a gente e tal, porque ele não estava dormindo de outro jeito. E aí, a partir do momento que eu decidi, não, ele vai dormir no berço. Se eu precisasse acordar 580 mil vezes, eu acordava 580 vezes e botava ele no berço todas as vezes. Botou no berço, acordou, pegava de novo, ninava, botava no peito. E ficava nessa porque ele ia dormir no berço, porque ele só tinha essa opção. Então, quando a gente, que é mãe, coloca essa opção, na verdade, a gente tira todas as outras e fala, só vai ser desse jeito. A gente faz de um jeito que só vai ser daquele jeito.
Só que às vezes é difícil. Tem criança que você decide que vai dormir só no berço e não é uma criança que tem facilidade de dormir no berço e que você vai ter que acordar mais vezes, que você vai ter que colocar ela mais vezes, que você vai ter que esperar às vezes mais tempo com ela no colo, que você vai ter que ensinar autonomia para ela mais cedo. Então, tem muitas coisas sobre sono que a gente vai ter que decidir. E que as pessoas que a gente vê que conseguiram, que o filho tinha autonomia e que dorme sozinho, elas decidiram que ia fazer aquilo. E elas decidiram que, pelas vias que fosse, a criança ia conseguir isso. Então, elas tentam até conseguir. E tem coisa que a gente não quer fazer. Por exemplo, eu não acho que existe um problema em você estar ninando a criança e a criança chora um pouco. Mas, dependendo da quantidade que essa criança chora, isso pode ser muito ruim, até porque você pode ter alguma solução. Por exemplo, para quem amamenta, para muitas coisas a solução é dar o peito. Então, para mim, se tá chorando muito, eu dou o peito, resolvo o problema. Às vezes não resolve, porque Davi já foi até um pouco acostumado a nem tudo é resolvido com o peito. Mas, mesmo assim, você dá e resolve. Então, você não vai ficar esperando a criança chorar, 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 chorar. Entendeu? Tem gente que tem, a criança tem autonomia do sono desde cedo, ou dorme a noite inteira, mas dorme com chupeta, dorme amarrado com a naninha, com um ninho, uma coberta, o ar-condicionado ligado, o ruído branco, o ruído do ar-condicionado, uma música de ninar. É um monte de coisa que na sua casa não tem, que você não põe isso. Na sua casa é outra realidade. Esse vídeo talvez é para mim, talvez é para eu do futuro, quando tiver talvez o próximo filho, talvez fique, ai meu Deus, mas meu filho precisava estar dormindo numa época dessa, precisava estar dormindo numa hora dessa, eu aprendi a fazer tal técnica, a técnica era para funcionar e o meu filho era para conseguir dormir, ou dormir sozinho, ou dormir não. Às vezes simplesmente não vai acontecer. Então, talvez esse vídeo é um pouco de um desabafo e algo para, se uma mãe vê e falar assim, nossa, comigo também é assim, eu também fiquei aflita, eu também fico aflita de ver tantas coisas e às vezes achar que o problema sou eu e que é por isso que o meu filho não dorme ainda. O Davi hoje dorme muito melhor do que já dormiu um dia. Eu, só para dar um aparato geral, no início da vida do Davi, eu não tinha estudado nada sobre sono. O primeiro mês dele, ele dormia muito bem, dormia até bem demais, a gente tinha que acordar ele para amamentar, e eu tive alguns problemas com a amamentação, que outro dia eu vou vir conversar aqui. E aí, a partir do segundo mês, parece que fez 2 meses, o menino virou de cabeça para baixo, não dormia igual antes de jeito nenhum. Eu achei que nunca ia precisar estudar sono, nem nada disso, porque Davi dormia assim. Davi dormia assim, botava no peito, ele dormia, mas aí a gente podia fazer qualquer coisa com ele que ele continuava dormindo. A gente colocava ele no colo, não ninava, colocava ele para rotar no colo, colocava no berço. No primeiro mês, até o refluxo não interferia tanto, a gente deixava, né, ele na posição assim, o tempo que precisava, acho que era 20 minutos que a gente deixava. Quando colocava no berço, ele ficava. A partir do segundo mês, ficou tudo muito diferente assim. Na verdade, eu não lembro bem, tá? Talvez no primeiro mês ele já tinha alguns dias que tinha refluxo. Mas a gente tinha tanto a questão da amamentação, e que tinha dia que ele ficava com fome, e que aí eu tinha que dar complemento, e tinha que analisar isso, que eu não consigo nem dizer exatamente o que que era. E no segundo mês, a gente foi mudando a questão, eu comecei a ter mais leite, e aí a questão do sono ficou muito mais forte, e ele começou a ficar muito tempo acordado, e eu não sabia se aquilo era certo, se aquilo não era. Davi é uma criança muito boazinha, então ele ficava acordado e não reclamava muito, mas dormia muito mal de noite. E o que melhorou realmente é o sono noturno do Davi, foi o sono diurno, foi pensar em rotina, foi pensar em janelas de sono, só que isso não resolveu completamente. Ainda tem noites que ele acorda várias vezes, o padrão mais certo dele é 1 ou 2 vezes por noite, e, e é 1 ou 2 vezes por noite, mas hoje eu tô bem mais tranquila, assim. Na época que eu queria que ele tivesse autonomia do sono, queria que ele dormisse melhor, queria que um monte de coisa, foi muito mais difícil. Agora tem sido muito mais leve e estamos dando tempo ao tempo e, né, filho? Com o tempo
Daqui a pouco ele vai dormir melhor, mas ele, assim, eu não acho que ele dorme mal, tá, gente? Ele acordar 1 ou 2 vezes por noite pra mim é ótimo. Ele dorme ali de 10 a 12 horas por noite, sem contar os intervalos. Então, tá muito bom pra mim, mas tem época que não. Tem época, a gente viajou, voltou e aí acorda várias vezes. E às vezes tem que voltar para as coisas que era antes. No meu caso, o Davi, quando dorme mais no peito, ele acorda mais vezes também. Então, dormir ninando para ele é melhor. Ou mesmo eu colocar ele lá e batendo no berço, ele dormir no berço já, mesmo que com a minha companhia, mesmo com alguma intervenção. Mas outro dia eu venho falar sobre tudo que eu aprendi sobre sono e como que eu melhorei o sono do Davi, mas só de uma situação caótica que eu saí para uma situação que eu acho hoje que é a situação normal, que é a situação natural do Davi. Mas eu queria compartilhar isso para talvez tirar o peso de alguém que está sentindo esse peso também. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem cá, filho, a sua participação especial. Se alguém assiste esse vídeo até o final, quando as pessoas assistem o vídeo até o final, elas esperam que você apareça. Oh, meu Deus, tá debaixo da mesa. Ai, aqui. Meu pequenininho. Ai, Cecília, delícia. Tchau. Tchau, gente. Ai, deixa um comentário aí, conta pra mim se você também tá passando por isso. Beijo, até o próximo.